Síntese do livro Lamentações de Jeremias, o item 2 do nosso livro, o cerco, a fome e a ruína de Jerusalém. Estudando Lamentações, capítulo 2, versículos 1 a 22. Separei o versículo 13 que diz: Que testemunho te trarei? A quem te compararei, ó filha de Jerusalém? A quem te assemelharei para te consolar a ti, ó virgem filha de Sião? Porque grande como o mar é a tua ferida. Quem te sarará? Jeremias não encontra nenhum paralelo com a situação de Israel. Nenhum povo teve um Deus tão poderoso e viveu uma destruição tão grande. Nenhum povo recebeu a palavra da verdade e, mesmo assim, anda no caminho da mentira. Então, se for comparar os outros povos derrotados, os ninivitas, eles adoravam, por exemplo, uma divindade chamada Assur, que era um dos fundadores daquela região, um semita, descendente de Noé. Pois bem, eles foram destruídos porque serviam a deuses falsos que não podiam fazer nada por eles. Mas você servia o único Deus verdadeiro e mesmo assim ser destruído é porque a tolice realmente é muito grande, né? Então, por isso Deus está dizendo: a quem te compararei? E como te consolar? Porque poderia, olha, não fica triste não, a outra nação também assim foi destruída, só que ela não tem o Deus que vocês têm, ok? Lamentações capítulo 2, versículo 14, diz: Os teus profetas viram para ti vaidade e loucura, e não manifestaram a tua maldade, para afastarem o teu cativeiro, mas viram para ti cargas vãs e motivos de expulsão. É claro que tinham profetas corretos, como Jeremias, porém o número de pessoas errando, ensinando coisas erradas, é sempre maior do que aqueles que ensinam o certo, né? Se nós formos ver hoje no meio cristão, o que nós temos aí de heresias e doutrinas estranhas, né, sendo pregadas. Vou aproveitar aqui para falar de um exemplo especial. Hoje é dia 27 de agosto de 2020 e nós tivemos aí nos últimos 20, 30 dias um debate muito grande sobre uma menina de 10 anos que a justiça decidiu abortar, né, a criança que estava no ventre dela. E a criança já com 5 meses. Então era uma criança desenvolvida. Vocês vejam que absurdo. A igreja cristã, o natural é ela defender que ali já tem uma alma, que Deus já criou uma alma. Nós não sabemos quando que Deus cria a alma, mas em um momento em que aquela criança estava sendo gerada, aquele feto estava sendo gerado, nós não sabemos se é quando o esperma fecunda o óvulo ou se 1 mês depois, 2 meses, nós não sabemos. Mas com 5 meses, com certeza, já tem vida. O islamismo diz que a alma só é colocada no 3º mês. Eles não têm como afirmar isso. O STF, tentando aprovar o aborto, ele começou a defender que antes dos 3 meses podia abortar porque não tem alma. O que eles entendem disso? Pois bem, mas vamos ao problema. No 5º mês, com certeza tem uma alma. Então, não é natural que eu ouvi alguns, até pastores e bispos na internet, defendendo aquele aborto, a não ser que os médicos dissessem que a menina corria risco de vida, mas não corria, tanto que ela acabou passando por um parto natural. Não foi feito cesárea na menina, né? Aquela menina sofreu por 17 horas, porque deram injeção para ela ter contração. E também saibam como que a criança morreu. Eles conseguem dar uma injeção no coração da criança e assim mata aquele feto lá, ainda no ventre da moça. Então eu fico pensando, um cristão que pelo menos acredita no que a Bíblia ensina, de que uma alma é colocada por Deus lá naquele feto que está se formando no ventre de uma mulher, eu não consigo entender como que essas pessoas apoiam o aborto, né?
Então, por isso que eu falo, o número de pessoas ensinando coisas erradas é muito maior do que aqueles que ensinam o certo. Assim também com esses falsos profetas. O comentário do livro prossegue. A cidade que denominavam perfeita em formosura, gozo de toda a terra, está abatida e todos meneiam a cabeça diante dela, diz o versículo 15 de Lamentações, capítulo 2. Então, Jerusalém já foi um exemplo de formosura, né? Tivemos reis que eram homens que temiam a Deus e não aceitaram a adoração a outros deuses, como Davi, até como Saul. Saul errou, os benjamitas até na história defendiam Saul, dizendo que Saul errou, mas ele errou indo consultar aquela feiticeira porque ele queria ouvir a Deus. E já Salomão já foi servir a outros deuses. Mas então os dias de Davi foi um momento bom em que Davi ele temia a Deus e nesse período Israel serviu a Deus de maneira correta. Ele teve erros pessoais, mas questão doutrinária ele nunca serviu a outros deuses. E para concluir, então, vamos ler o versículo 15 de Lamentações, capítulo 2, que diz: todos os que passam pelo caminho batem palmas, assobiam e meneiam a cabeça sobre a filha de Jerusalém, dizendo: é esta cidade que denominavam perfeita em formosura, gozo de toda a terra? Então, eles até se espantam com a destruição daquela cidade que dizia servir ao único Deus verdadeiro. É claro que Israel era um caso à parte, porque todos os outros tinham imagem de escultura, Israel não. Então, o Deus de Israel era um Deus muito falado entre os outros povos, aquele povo que não tem uma imagem para representar o seu Deus.